Quem protege bem, sempre tem. Existem várias razões para você proteger o patrimônio de sua família. Todas são boas razões, mas você não pode atender a todas. Por isso, nesse vídeo, quero lhe falar de algumas razões que são fundamentais para você agir no sentido de proteger seu patrimônio ou o patrimônio de sua família. Você, pai, você, mãe, não trabalha só para comer e pensar só em vocês apenas. Se você tem uma família, ela passa a ser o centro das suas preocupações, ser o motivo maior de você querer trabalhar e construir um patrimônio para deixar como herança para ela e para o bem-estar de todos. Veja agora as principais razões para você proteger seu patrimônio, usando o planejamento patrimonial como instrumento de proteção. A primeira razão é o planejamento familiar através da holding familiar, que traz um ganho extraordinário ao evitar o complexo e sofrido do inventário. O inventário é um instrumento legal para fazer a sucessão patrimonial de uma família após a partida dos pais. Esse processo é doloroso, desgastante, oneroso, podendo consumir de 20% a 40% do patrimônio da família. Com o planejamento patrimonial familiar, usando uma holding familiar bem feita, esse sofrimento é eliminado completamente. Os bens saem do CPF dos pais e vão para o CNPJ de uma estrutura societária que passa a ser a proprietária deles, e os pais ficam como gestores, como os responsáveis para cuidar dos bens e facilitar a transferência para os herdeiros quando for necessário. A segunda razão é a proteção do patrimônio familiar acontece de forma legal, sem burlar nada nem ninguém, mas elimina a possibilidade de serem perdidos para credores ou governos se algo sair fora do controle dos pais. A estrutura da holding familiar garante uma gestão acima dos incidentes e acidentes de percurso que pode acontecer com qualquer pessoa, com objetivos bem definidos pelos pais, garantindo uma transição pacífica, harmoniosa e ordenada. A terceira razão, com o planejamento patrimonial familiar através de uma holding familiar, os pais podem fixar regras claras sobre as formas de distribuição e sucessão dos bens, definindo o que caberá a cada herdeiro e como ele o usará. Não será motivo de problema nenhum, não terá risco de interferência de terceiros, tudo ficará dentro do conceito, do contexto da família. A quarta razão é a transmissão dos bens do planejamento patrimonial, que se dará através da holding familiar, feita com agilidade, com simplicidade, segurança, com legalidade direta, eliminando a complexidade do inventário. Cada herdeiro terá sua parte pelos pais, sem favorecimento de nenhuma das partes, sem briga, sem contenda, sem luta da família. Enquanto os pais estiverem em condições físicas e emocionais para dirigirem o patrimônio, eles o dirigirão. A quinta e última razão, outro fator fundamental para o planejamento patrimonial via holding familiar é a economia de dinheiro, de recursos financeiros, com redução de impostos, taxas cartoriais, despesas com agentes e certidões e altos custos de honorários advocatícios. A holding familiar elimina ou reduz tudo isso e não será preciso vender um bem da família para custear o processo de inventário, o que às vezes acontece em quase toda a família que opta pelo inventário. Por essas razões e outras, fazer o planejamento patrimonial familiar através de uma holding familiar é uma medida segura, legal e estratégia que oferece aos pais um controle do patrimônio e uma garantia de que todo o seu trabalho para construí-lo não será tomado pelo alto custo do inventário. Antecipe-se a reforma tributária que está vindo aí, com fome e sede de impostos, e faça logo a sua holding familiar e deixe sua transição estabelecida para uma maior segurança e tranquilidade de toda a família. Deus te abençoe, seja prudente, seja previdente, cuide logo da sua família antes que seja tarde demais.